Porém, o pensamento pós-moderno afirma que é possível ter uma experiência com Deus sem se comprometer com Cristo, sem ter comprometimento com a igreja ou com os ensinamentos da Bíblia. Isso é possível, realmente? Então, você comentou sobre o pensamento pós-moderno, né? A pós-modernidade tem essa característica de romper com as instituições, romper com a tradição. Então, nós estamos caminhando cada vez mais, e aí a gente tem muitos exemplos do mundo, de pessoas que não reconhecem mais a autoridade do Estado, não reconhecem mais a autoridade das instituições, e aí você tem professores que são desrespeitados, você tem pais e mães que são desrespeitados, pastores que são desrespeitados. Então essa aversão à tradição, aversão às leis, elas têm feito com que algumas pessoas se afastem cada vez mais da igreja, assim como nós temos também pessoas se afastando de todas as instituições, não é só a igreja. Então é um fenômeno mundial isso, e infelizmente tem alcançado as nossas igrejas. Então não é possível viver genuinamente distante da presença de Deus, a pessoa praticar o seu próprio cristianismo, ela exercer a religião da maneira em que ela entende que deve ser. A gente percebe que no princípio, no primeiro século, os irmãos eles tinham tudo para fazer isso. Por quê? Porque se reunir era sinônimo de problema. Fato. Porque o Império Romano estava à espreita, os judeus também. Então eles tinham tudo para cada um cultuar na sua casa, para cada um exercer o cristianismo à sua maneira. Então, por que enfrentar tantos perigos para estar juntos? Então, tem alguma coisa de importante nisso. E aí nós estamos falando da edificação mútua. Então, nós nos edificamos através do louvor, da palavra. Paulo fala que quando nós nos reunimos, um tem hinos, outros tem salmos, então alguém profetiza. Então essa vida em comunidade, ela fortalece também a nossa espiritualidade. Então você vê, nós frequentamos a igreja e ainda assim pecamos. É verdade. Imagina se não frequentarmos, né? Então assim, nós precisamos hoje fazer o caminho inverso e buscar entender qual é o sentido de estar na igreja, de estar na presença do Senhor. Até porque não somos ameaçados. Então esse é o momento para estarmos juntos. Sim. Então, se lá atrás eles arriscaram a vida, é porque de fato ser cristão passava por estar junto. Estar no mesmo ambiente, comungando, adorando o Senhor. Ali se realizava toda a espiritualidade daqueles irmãos. Até, agora, conjecturando aqui, né? Até uma certa falta de respeito hoje, essa questão dos desigrejados, né? Porque falta de respeito à história da igreja, né? A história dos primórdios da igreja, porque as pessoas eram mortas, perseguidas para construir algo que hoje nós temos com muita tranquilidade, com total tranquilidade, e pelo menos aqui, né, no nosso país, sem nenhum tipo de ameaça, e muitos hoje têm acreditado, enfim, eu acho que nem se aprofundado para saber realmente o que é e aceitado essa questão de desigrejado. Não preciso estar na instituição igreja para ser igreja. Na verdade, a igreja foi deixada para que os irmãos tenham comunhão, não só com Deus, mas entre si, né? Então, da importância de estar e essa questão de faltar com respeito a uma história que já foi escrita, né? Algo que... Eu não me lembro o autor, mas tem um livro na CPAD que é As Catacumbas de Roma. Eu li esse livro e ele fala desse período da igreja em que os irmãos se refugiavam para cultuar em catacumbas, galerias subterrâneas onde cadáveres eram depositados. E aí, na entrada das catacumbas, haviam sinais para identificar que ali dentro havia um grupo de cristãos reunidos. É aí que o peixe vira símbolo do cristianismo. Sim. O pão vira símbolo do cristianismo, o cálice acaba sendo um símbolo, porque
estes eram desenhos. Então o pão, o peixe, o cálice, a cruz, eram desenhos colocados na entrada para que quem passasse soubesse que ali se reunia um grupo de cristãos. Então você fala muito bem quanto ao desrespeito à história. E esse é um fenômeno da pós-modernidade, que é você não respeitar a história, não respeitar a tradição. Então, o sempre foi assim, hoje é errado. A ideia é que eu não preciso manter aquilo que eu já tenho, por mais que seja bom, né? Mas eu não preciso manter, porque agora eu faço o que eu quero de acordo com o que eu acho que é certo e não com o que realmente é a verdade. É um fenômeno que nós temos que lutar contra, né? Que vem acontecendo.